Sejam bem-vindos ao CEMEDcast, o podcast da Secretaria Municipal de Educação. É com muita alegria que nós estamos aqui com os nossos parceiros da Fundetec e do Espaço Inovação, aos quais nós agradecemos por todo o suporte técnico e espaço. O nosso objetivo é ter um espaço dinâmico, leve, com conversas importantes, mas de um jeito tranquilo, gostoso de participar e de assistir. Esse podcast é da Secretaria Municipal de Educação, a qual faz parte todos os professores, servidores da educação, familiares e alunos. Então, hoje estamos aqui, o nosso primeiro podcast com a pessoa que teve a grande ideia de fazer esse formato daí de conversa com o nosso público, que é a nossa secretária de Educação em Transição, Gislaine Burac. Seja bem-vinda, Gislaine. Obrigada, professora Flávia, obrigada a todos. Quero dizer que nós estávamos pensando em estruturar as lives. De que forma que a gente poderia trazer assuntos importantes e, ao mesmo tempo, responder dúvidas das nossas equipes, das instituições de ensino, dos nossos pais, da comunidade no geral, para que a gente pudesse pensar juntos os principais temas e as dúvidas que nós temos. Então, para esse início, a nossa assessora de comunicação da CEMED, professora Flávia, falou assim para mim, não, eu topo. E eu falei para ela, você fica como representante para direcionar os trabalhos, e ela super aceitou. E eu quero agradecer muito a você e a equipe da Fundetec pelo professor Thiago Guerra, que também nos auxiliou, falou para nós do espaço e disse que ele topava os nossos desafios. Estamos aqui hoje para dialogarmos sobre as dúvidas dos profissionais de educação, para que a gente consiga também fazer um espaço de acolhimento, de pertencimento e, sobretudo, pensarmos as estratégias e os principais aspectos que nós temos de desafios na nossa rede municipal. E também conhecer a nossa secretária em transição, que embora acredito que grande parte da rede, a maioria da rede já conheça, mas é um nome novo para muita gente também, E então vamos ver quem é a Gislaine Burac. Tenho aqui um currículo que eu vou ter que ler, Gislaine. Não tem como lembrar de cabeça tudo isso. Então a Gislaine Burac é professora da rede municipal, pedagoga, especialista em gestão da educação, gestão pública municipal, desenvolvimento infantil e psicopedagogia. Aí tem outra também que eu esqueci, alfabetização e letramento, que a gente recebeu no passado certificado e não atualizei o currículo. Ela tinha me falado, mas eu esqueci de colocar aqui. E também é mestre em educação pela UniOeste e doutor em educação pela UEM. E Gislaine Burac não é só Gislaine Burac, é Gislaine Burac de Andrade, porque Gislaine Burac é casada. E entrando já nesse assunto da vida pessoal, Gislaine, como que é a tua relação com a família da qual tu veio e a família a qual tu está construindo? Como é esse suporte da família aí, principalmente agora nessa caminhada, porque nós sabemos que a família acaba dando ali aquela ajuda, aquele suporte emocional, enfim, Como que é essa tua relação com a família? Primeiramente, para Flávia, pensar que dentro da nossa formação e dentro de toda essa estrutura com a qual você leu, porque para além do currículo nós somos professores, e eu tenho certeza que dentro desse grande desafio que eu estou assumindo desse compromisso, o principal pilar são as nossas famílias. E isso não só para mim, mas eu acredito que para todos vocês que estão acompanhando, são aqueles pelos quais dão a força, dão apoio e, sobretudo, para quem você faz de escuta e você está presente. E nós sabemos que na educação falar em família é fundamental, porque nós sabemos o quanto que essa relação junto à escola, junto ao CEMEI, junto às atividades que são desenvolvidas na instituição de ensino, são fundamentais para que os nossos alunos se desenvolvam. E pensando isso, quando eu chego até aqui, enquanto egressa da rede municipal, porque eu fui aluna da educação em tempo integral na escola professora Dulce Andrade Siqueira Cunha, o compromisso se torna ainda maior, porque sempre teve a família enquanto alicerce. E é desse suporte que, para vocês que são nossos pais ou responsáveis legais dos nossos alunos, busquem estar acompanhando, desenvolvendo, acolhendo e valorizando o espaço escolar, porque nós sabemos que faz toda a diferença, e nessa semana as atividades que estamos buscando apresentar no Instagram é para que você, pai, você, mãe, você, tio, vô e vó,
já estabeleça uma rotina, valorize o espaço escolar, as crianças, motivem elas a estarem presentes, a respeitarem o professor, os profissionais da educação e, sobretudo, a buscarem junto a elas criarem esse aspecto de propósito, de acolhida e de estarem juntos, porque a família é fundamental e assim como foi a minha e está sendo ainda e sempre vai ser para todos aqueles nossos alunos, vocês também são fundamentais, assim como a valorização dos nossos profissionais, porque nós sabemos que faz toda a diferença quando você fala, olha, a tua professora é incrível, conversa com a professora, ou quando está mais próximo, quando chega na instituição de ensino e conversa ali com o secretário escolar, com a equipe gestora, então nós sabemos que isso faz a diferença. Então, seja essa família participativa na vida escolar do seu filho e, sobretudo, esteja presente para acolhimento e compreender também a importância que é a educação e a qualidade do ensino da qual nós desenvolvemos. E falar bem das instituições, né? Que quando a criança percebe que os pais gostam da professora, gostam da escola, do CMEI, as crianças vão mais motivadas também, elas vão mais seguras, né? Exatamente. Até é importante destacar que toda forma com a qual nós apresentamos aos nossos filhos fará diferença para a instituição de ensino e também para o desenvolvimento deles. Então, a gente até fala nesse momento agora, a tecnologia, as telas estão assim se sobressaindo àquele espaço de acolhida e de diálogo um ao outro. Então, busquem estar presente, acompanhem as redes sociais das quais os seus filhos estão tendo oportunidade ali de acesso por meio tecnológico, mas, sobretudo, olho no olho, falem da escola, olha que escola bonita, olha, falem do professor, olha, teu professor estudou muito para estar lá, pouco tempo de aula, se for ver, né, que se a gente pensa assim, olha, você está entrando, mas quando você vê já é final do ano, então são 200 dias, buscar ao máximo que ele não falte, que ele faça as atividades letivas e, principalmente, que você seja aquele suporte quando a criança, às vezes, traz alguma situação que seja a escuta e nós, enquanto escola, sejamos o acolhimento, para fazer desse espaço, de fato, um sucesso para o desenvolvimento dos seus filhos. E a tua caminhada profissional tem muito a ver com essa relação escola e família, né? Porque tu trabalhou assim bastante tempo no departamento de gestão escolar ali da secretaria, né? E com questões assim de APPS, conselho escolar. Então, essa relação aí da gestão democrática, da família na escola, faz parte da tua história, né? Da tua caminhada. Eu até diria que sem as famílias a gente não tem educação. Então tem que ser esse elo conjunto e, sobretudo, que a gente consiga visualizarmos o quanto que é importante estarmos alinhados. Então, quando a gente fala dos órgãos colegiados, das instâncias colegiadas, a associação de pais, que tem essa representação de todos os segmentos da instituição de ensino, o conselho escolar, são fundamentais para que a gente consiga olhar esse universo, pensar as melhores tomadas de decisões e encaminhamentos para o espaço escolar. E, lógico, os nossos diretores, que fazem parte enquanto liderança ativa dentro desse espaço, que foram escolhidos pela comunidade ou ainda tiveram aí a anuência do conselho escolar nos locais em que foram indicados, para fazer desse espaço, de fato, a diferença para os nossos alunos. Que onde eles adentrarem com o brilho no olhar para a aprendizagem, que a gente saiba que a família e a escola estão caminhando conjunto. E sabe que a Gislaine, eu admiro muito a história dela por vários motivos, mas um deles é que a Gislaine é servidora de carreira, né, da rede municipal, e eu conheci, gente, faz pouco tempo, Gislaine, que nós somos muito jovens, Foi né? ontem. Mas eu conheci a Gislaine quando ela era estagiária. Eu dava aula na escola Reverendo Darcy Miranda Gonçalves e chegou aquela guria loirinha, toda querida, fazia horas a mais do estágio dela, ajudava em festa junina. Então, assim, tu viveu vive a rede desde ali da época do estágio, né? Sim, eu até tenho uma atuação profissional antes, né, na parte do comércio, inclusive no Atacado Boniati, que um abraço, inclusive, para essa equipe maravilhosa. E também na rede municipal eu passei por CMEIs, né, enquanto estagiária, mas o estágio que a Flávia se refere, ela era professora de educação física, cabelo azul naquela época, tá? E principalmente naquele momento que eu estava fazendo ainda formação de docentes, que era a época que eu trabalho, inclusive, no Atacado. E posterior eu fui estagiária na Secretaria de Educação, passei ali
por um trabalho junto, inclusive na divisão da qual eu retornei posteriormente. Estive no SEMEI Paraíso da Criança, também na escola Reverendo, inclusive, que tanto me acolheu naquela época. Eu falei assim, um dia eu vou voltar lá e vou ser professora nessa escola quando eu terminasse. É maravilhosa, eu adorava trabalhar lá. E eu diria a vocês o ququanto que a gente acaba tendo esse carinho, esse vínculo, e ainda comentar com vocês que eu tive uma experiência junto com a diretora Dejane, que é aposentada hoje, lá no nosso SEMEI Darcy Angela Borges, também, que eu trabalhei um ano naquele espaço, e eu diria para vocês o quanto que isso faz a diferença. Porque a gente olha para as regiões, a gente sabe o quanto que quem está lá dentro se dedica ao máximo para atender as nossas crianças. E, Gislaine, tu que tem, né, toda essa caminhada que continua agora, mais do que nunca, o que nós podemos esperar da secretária de Educação, Gislaine, que vivenciou a rede aí desde a época de estagiária? Primeiro, eu diria que essa foi uma das principais perguntas que apareceram nas caixinhas, que foi a ideia da professora Flávia, e falei assim, olha, eu vou ter coragem, vamos verificar as principais questões para a gente conversarmos. Foi muito corajosa, porque a gente colocou a caixinha sem saber o que viria. A gente tinha mais ou menos, né, a noção de algumas coisas, que inclusive são coisas que nós, enquanto servidoras públicas, também vivenciamos. Mas a Gislaine foi muito corajosa. E quando a gente pensa nessa questão do que viria, eu não imaginava que alguém questionaria, por exemplo, quais seriam esses aspectos. Mas eu quero destacar a todos... E vários questionaram, né? Vários. E perguntaram, inclusive, quais são os teus sonhos enquanto secretária de Educação. Eu acho que um dos principais aspectos nesse momento agora é fortalecer uma gestão de escuta, de diálogo, de respeito e, sobretudo, de justiça também. Eu até comentava junto ao prefeito Renato, com o qual eu tenho muito carinho e o aceite desse desafio de estar à frente de uma secretaria que é a principal pasta do município de Cascavel. Eu que sou uma pessoa técnica e de carreira, e olhar para esse aspecto e pensar, enquanto gestão, o que podemos desenvolver no coletivo, de entender que a escuta ela é fundamental para pensarmos em encaminhamentos, que tem momentos que o não é necessário, como qualquer outro momento, e que a gente precisa ter uma análise de todos os aspectos da rede. De pensar que nós somos profissionais da educação, e a única certeza que eu tenho, inclusive, Flávia, é que eu tenho que fazer uma excelente gestão. Mas não é uma excelente gestão para eu, Gislaine, mas para todos nós e principalmente para as nossas crianças, porque daqui 3 anos eu vou retornar para a sala de aula. E quando eu retornar, eu quero lembrar desses aspectos que eu estou vivenciando e passando nesse momento de aprendizagem, mas lembrando quanto que a gente dialogou juntos, que nós construímos coletivamente e, sobretudo, que a gente foi um espaço não só de acolhimento, mas, de fato, de fazer acontecer para os nossos alunos. Nós temos muitos desafios na rede municipal e nós temos aí essa questão em relação à própria, que a gente vai comentar depois um pouco, referente à questão de defasagem salarial, que não é segredo para ninguém, a respeito das vagas profissionais em relação até ao período em que nós não pudemos realizar a reposição enquanto rede municipal, assim como a própria área da educação especial, que é um dos grandes desafios. Então, como pilares da nossa gestão hoje, nós vamos buscar desenvolver, sobretudo pensando o amor e não enquanto romantismo, mas enquanto escutativa, diálogo, verificar ao outro e estar junto dentro desse processo. E, ao mesmo tempo, a justiça, porque nada que a gente vai desenvolver nós vamos fazer fora da legislação. Até diria sempre, né, se está escrito, o servidor público tem que executar. Mas se não está escrito, a gente sabe lá, enquanto princípio da administração pública, que se não está escrito, não tem como fazer. Então, nós temos que ser muito coerentes com essa base, da qual a gente vai estar buscando ainda mais desenvolver nos próximos anos de forma coletiva e, principalmente, com a participação de todos vocês, que são fundamentais para construirmos juntos esse processo e a melhoria da qualidade do ensino. Então, por falar em perguntas, né, tu já citou algumas, mas vamos então para a parte das perguntas. Nós colocamos lá no nosso Instagram da Secretaria Municipal de Educação, né, uma caixinha, foi menos de 24 horas, nós colocamos à noite e meio-dia do dia seguinte já tinha encerrado a caixinha. E, olha, nos impressionou o número de perguntas, né, Gislaine? Sim. Inclusive, nós pedimos desculpas por não poder responder todas, né? Nós elencamos aqui as temáticas que receberam o maior número de perguntas e vamos falar sobre elas, né? Então, gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa caixinha, e não só na caixinha, nas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, interagindo, comentando. As nossas redes sociais só existem por vocês. Vocês são a razão da nossa comunicação aí como um todo. Então, gostaria muito de agradecer.
Então, podemos começar com as perguntas? A primeira pergunta é sobre o piso nacional do magistério. O que tu pode falar para nós aí sobre isso? Eu diria que nós estamos aqui no mês de janeiro, né, há 15 dias desse processo de secretária em transição, e nós sabemos o quanto que essa pauta ela é sensível, ela é necessária e, sobretudo, tem uma demanda referente à nossa valorização. Mas a gente não pode só olhar apenas o magistério, a gente precisa olhar a todos os nossos profissionais. Então, quando a gente pensa... Eita, peraí, só um pouquinho. É o celular da Gislaine, não para. Eu tenho uma mãe ligando já. Ó, vida de servidor público. E tem gente que fala que servidor público não trabalha, né? Nós trabalhamos muito, né? Meu Deus, o tempo todo, né? Eu diria que todos nós, né? Quem está na escola, quem está no CMEI, sabe que a gente não para um segundo, né? Sim. E aqui, pensando na questão do piso, como eu destacava, o piso salarial, ele é algo fundamental. É um alicerce, nós sabemos, em termos de valorização, por meio da lei federal aprovada em 2008, e, de certa forma, nós sabemos o quanto que isso impacta aos municípios. E, sobretudo, nós que somos profissionais de carreira, em relação aos aspectos de valorização. Porque a valorização ela vai perpassar por um espaço em relação à infraestrutura, vai perpassar em relação à organização da equipe, a esse processo, inclusive, da forma com que as famílias lidam com os aspectos escolares e contribuem para esse processo. E também, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que a parte financeira ela é fundamental para dar, inclusive, não só a subsistência, mas condições, inclusive culturais e de acesso a outros elementos que são fundamentais para nós e nossa família. E pensando nessa questão de ser uma pauta sensível, todo esse processo, eu tenho dialogado muito com o nosso prefeito, Renato Silva, assim como a toda a equipe da CEPLAG e o Joacir também. Nós pedimos alguns estudos e análise sobre o impacto financeiro, porque não adianta eu falar que, olha, eu vou prometer algo que, infelizmente, eu não consiga prometer, mas é um processo que a gente pode, sim, estruturarmos juntos, em diálogo, inclusive, com os nossos sindicatos, para pensarmos as estratégias que podemos alcançar. Nós sabemos que outros municípios não têm o plano de carreira como nós temos na nossa rede. E sabemos, inclusive, que o plano de carreira de 2014 ele é algo que tem uma valorização ao longo dessa trajetória, embora precisa, inclusive, ser melhorada em relação à questão de titulação, entre outros. Mas pensar hoje o piso, ele é algo fundamental, é uma pauta séria. E nós vamos buscar, dentro desse diálogo, e tentando fazer as tratativas, e principalmente dentro da análise do orçamento, para viabilizar. Lógico, nós tivemos essa semana já, dentro desse, eu brinquei que eu estou há 15 dias na secretaria enquanto secretária interina e nesse processo de transição, e nós já nos deparamos, inclusive, com essa possibilidade agora da ampliação, né? O federal já veio ali, que é 5,4% para o ano de 2025, mas nós sabemos que nós temos uma defasagem que perpassa ali 20,67%. Somando ali dá 27%, se nós formos pensar essa estrutura em termos iniciais, com a titulação ali correspondente à formação de nível superior. E considerando isso, em uma análise simples agora, e inclusive pensando o valor anterior do repasse, nós temos ali a cada 1% dentro da folha de pagamento, em termos de 23,7 milhões que serão mensal para poder proporcionar 1%. Então, nós estamos nesse momento fazendo esse estudo junto à equipe da CEPLAG para pensarmos as melhores estratégias. Gislaine, você vai pagar o piso de cara já? A gente precisa? Considero que sim, a gente gostaria muito, mas não é somente ter a força, a vontade. A gente tem essa demanda, mas a gente precisa junto essa parte de viabilização financeira e uma estrutura com a qual contemple a contratação, que a gente sabe que ela é fundamental, e também esse grande desafio que é uma reposição. E que seja feita, lógico, dentro dos próximos anos, que a gente vai buscar traçar os melhores encaminhamentos coletivamente. Só que, lógico, a gente sabe, né? Se fosse da nossa vontade que a gente tivesse a força financeira agora, com certeza. Tanto que eu falava com a nossa equipe, que a gente vai fazer esse estudo, essa análise dentro agora desse processo, inclusive com base no IPTU, porque o IPVA teve aquele processo de redução, então a gente sabe que isso impactou ali em torno de 40 milhões neste ano. Então a gente vai depender agora dessa margem financeira de entrada dos 25% dessa base de impostos municipais. E lógico que junto a isso, a gente já vai fazendo esse diálogo e fazendo as projeções necessárias para pensarmos o que é possível desenvolver neste ano e o que a gente também
pode ir pensando já a longo prazo para conseguir. Ah, Gislaine, você vai conseguir fazer todo? A gente ainda está em processo de estudo, mas a gente com certeza vai buscar dialogar e tentar, dentro das bases financeiras, se comprometer a ter ali um processo de reposição, nem que seja assim com um pouquinho de prazo a mais. Então, resumindo para o pessoal que está nos assistindo em casa, é uma meta tua, é um plano teu, ir fazendo essa reposição Isso, é uma referente ao vontade, piso nacional. eu diria que é uma vontade, inclusive, do nosso prefeito, para que a gente consiga buscar estratégias para, ao longo desse período, a gente ir conseguindo fazer a reposição. Gislaine, vamos conseguir alcançar o todo? A gente vai depender da margem de entrada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa vontade, esse diálogo e, sobretudo, esse pensamento de como a gente consegue ir estruturando essa base financeira para a gente conseguir subir a alíquota, o que a gente vai fazer diretamente, mas há essa vontade, essa questão desse estudo para que a gente consiga ir realizando. Mas vamos fazer tudo? Calma, gente, vamos primeiro agora, esses primeiros 15 dias a gente está pedindo as bases financeiras, fazendo essa análise, para que a gente possa juntos ao sindicato e a todos os nossos professores e profissionais de educação e pensando a viabilidade. E lógico, gente, o que estiver ao nosso alcance é o nosso desejo estar promovendo, porque quando a gente valoriza o professor, a gente valoriza o servidor, a gente valoriza a educação. E ela tem que ser um dos pilares da nossa sociedade. E já entrando nessa questão financeira, né? Pagamento de licença-prêmio. Também foi um tema aí que as pessoas perguntaram bastante. Sabe que agora, inclusive, nós tivemos excelentes resultados graças a todas as nossas comunidades escolares, porque isso perpassa os nossos alunos, nossos responsáveis legais e principalmente os nossos professores e servidores da educação. Então, nós temos ali, a gente recebeu agora, vai ser esse parcelamento das 12 parcelas do nosso valor aluno resultado, né, que é o VAR, referente ao valor que é descentralizado do Fundeb, via governo federal. Então, Cascavel aí tem um valor significativo que vai estar recebendo, mas são em 12 parcelas. Nós solicitamos à equipe da CEPLAG, juntamente ali ao nosso departamento financeiro da Secretaria, para a gente proporcionar ao longo do ano a possibilidade de pagamento. Não consigo destacar a vocês, mas a gente tem feito a reserva nesse momento e estudo para verificarmos quantas licenças a gente vai conseguir estar pagando ao longo do ano. Mas é um desejo nosso iniciarmos o quanto antes a efetuarmos esse pagamento. Até porque nós sabemos que em qualquer momento da nossa vida, trajetória funcional, a gente vai ter um momento que vai receber. Então, se for, por exemplo, agora ou depois, a gente sabe que às vezes vindo agora contribuiria para muitos que estão ali aguardando na fila dentro desse processo. Embora não seja uma obrigatoriedade nesse momento, a gente entende que é um pilar necessário para um dos princípios de valorização também da nossa equipe, dos nossos servidores. Sabe que tu tocou num ponto, Gislaine, que inclusive não está aqui, mas vou fazer vou pontuar algo extra, né? Digamos assim. Tu falou da questão do VAR, né? É algo que eu já ouvi bastante, que muitas vezes as pessoas pensam, né? Poxa vida, eu me dedico tanto ali com o meu aluno, nós conseguimos alcançar um resultado tão bom e na minha vida prática ali, em sala de aula, eu não vou ver retorno nenhum disso. Vai vir aí não sei quantos milhões e eu não vou receber nada, eu não vou ver nada, né? Acrescentar nada para a minha vida. E agora tu esclareceu para nós, né? E é importante destacar, porque às vezes a gente vê lá, nossa, tantos milhões. A gente tem que pensar que eles são 12 parcelas, então a primeira parcela ainda vai ser acreditada na conta do município, e esse valor ele vem já estrategicamente pelo governo federal com algumas condicionalidades, com as quais a gente já cumpriu, mas para o investimento também é necessário. Uma delas é um investimento na educação em tempo integral, que temos ali um percentual de 4% para investimento nessa parte, assim como investimento na educação infantil, que é algo que a legislação preconiza também dentro do VAR, e o outro é referente a esse processo em relação à valorização dos indicadores educacionais. Nosso município de Cascavel não vai considerar especificamente um ranqueamento das unidades escolares, porque é um trabalho coletivo. E nós sabemos, por exemplo, que quanto mais distante, mais periféricas regiões, mais é intenso ainda os trabalhos das nossas equipes. Só que a gente não pode mensurar o resultado de uma pela outra, mas a nossa prerrogativa nesse momento é possibilitar a aquisição de equipamentos, a possibilidade de pagamento ali de licenças-prêmios também, dentro dessa margem, e sobretudo aguardando, porque o valor ele é acreditado assim, uma parcela por mês, ela começa da menor parcela e vai ampliando, e ela depende inclusive da arrecadação federal, que às vezes ano passado mesmo a gente também recebeu, mas vem em torno de R$600 mil a menos. Então, a gente pode gastar para pagamento de piso, Gislaine? Para piso não,
porque é um valor que eu tenho que ter certeza que no próximo ano eu vou conseguir ter novamente para pagar. E como ele é condicionado aos resultados, a gente não pode contar sem antes ter, de fato, essa certeza. Mas é lógico que a gente vai se debruçar ao máximo para atender e pensar que esse recurso ele vai vir para aquisição de equipamentos, sobretudo. É um dos itens, inclusive, que foi solicitado dos notebooks, né? Aquisição de notebooks, de melhorar essa questão. Falar, se tu quiser, já pode emendar e falar. Perguntaram da questão dos notebooks para os professores de educação infantil. Nós estamos ali junto ao Rony, a nossa equipe, trabalhando na elaboração de uma nova licitação. A gente tem algumas emendas impositivas também para receber e a gente pretende, ao longo desse processo, investir, inclusive, na aquisição de equipamentos, sobretudo de notebooks para os professores da educação infantil, que até o momento não receberam. Né? Os do fundamental, uma parte recebeu, sei que tem alguns que não receberam, mas é uma questão que está dentro do nosso planejamento. Outra questão que foi solicitado, até a Flávia me passou aqui, é referente a vagas de CMEI e a previsão de ampliação. Até vou destacar sobre isso. Sim. Porque, por exemplo, com esse recurso a gente não consegue fazer esse tipo de ações. Mas a gente tem ali como meta fazer alguns tipos de pagamentos que está disponível, que são ações que nós já temos, e, ao mesmo tempo, outros recursos fazer uma desvinculação para, principalmente, a parte de manutenção. Então, nós temos hoje ali, até na própria professora Márcia, que tinha feito uma organização junto à Prefeitura e à CEPLAG também para a questão de infraestrutura, e nós vamos criar agora um canal, junto ao Marcel, lá no APP-CEMED, para que os diretores coloquem no último período de reforma, quais são as necessidades para a gente conseguir desenvolvendo um planejamento a longo prazo, e ainda, dentro do valor do Paraná Cidade, dos 50 milhões, nós temos ali uma prerrogativa de construções de ginásios de esportes, que inclusive está lá o do Romildo, do José Baldo, também de algumas comunidades do campo, a questão, inclusive, direcionada a algumas questões que até vou mencionar a vocês, né? A gente está em fase de licitação agora do CMEI de Sá de Alvorada, de Juvinópolis, que a gente fez a ordem de serviço semana passada, São Salvador, São João do Oeste, a Escola Florencio, que inclusive já deve estar iniciando aí por esses dias o processo da segunda etapa da reforma, da Escola Ita Sampaio também, em virtude daquela questão do contrato, que infelizmente uma nova empresa continuou o trabalho, mas a anterior, que deu falência lá em 2019, acabou deixando a desejar alguns aspectos. A Escola Dulce Pepe Tavares, que também é uma reivindicação bem antiga da comunidade, algumas melhorias, inclusive do muro, da parte do ginásio, que não é utilizado. O CMEI Espaço e Vida, que inclusive um abraço para a nossa diretora de lá, que ela cobrou isso hoje, inclusive, de mim. Ela falou assim, Gislaine, a gente vai continuar aqui, a gente vai para outra unidade. Eu falei, olha, por enquanto ainda está em fase de licitação, vamos aguardar ali, a gente tem a empresa Farpa que vai assumir, só que nós vamos precisar aguardar eles iniciarem as obras para a gente pensar esse direcionamento, assim como a própria Escola Kennedy. Mas a gente tem ainda em aprovação no Paraná Cidade, a equipe da Secretaria da nossa engenharia ali, a Sabrina, principalmente, o Teodalto, enfim, toda a equipe, eles têm trabalhado na elaboração do CMEI Peter Pan, na organização do Maria Fani, do Arthur Sartori, do CMEI Novo Emagnoato na região do Santa Cruz e também da Escola do Olival Pian, que está em fase de análise no Paraná Cidade. Quando eles submetem o projeto, fica um tempinho lá em análise e depois repassa. Mas, fora isso, a gente tem ainda outros, né, que é o Gente Pequeno, Passos para a Vida, enfim. Então, a gente tem ali uma organização de aspectos de manutenção e que se constitui como reformas, assim como unidades novas, que daí impacta, com certeza, também nessa ampliação. Inclusive, tem agora, a gente até comentou essa semana, estão trabalhando na elaboração do projeto também, do próprio CMEI do Belmonte, que, embora seja um terreno pequeno, vai comportar ali em torno de 60 crianças, mas também já é algo a mais para aquela comunidade, visto que está se ampliando bastante. E nós sabemos que hoje nós temos um quantitativo significativo na fila de 0 a 3 anos. Em algumas comunidades já conseguimos reduzir de 3 anos, mas a gente sabe o quanto que é desafiador pensarmos essa universalização da primeiríssima infância. Mas é um compromisso, porque conforme a gente vai ampliando espaços e construindo novas unidades, é possível. Mas não dá só de construir, a gente também tem que contratar profissional e pensarmos estrategicamente dentro dessa base financeira que comporte esses dois aspectos em conjunto. E por falar em profissional, Gislaine, bastante gente perguntando questão de concurso, né?
o chamamento, o concurso da educação infantil, também alguns agentes de apoio, como que vai ficar essa questão? Então, nós temos hoje uma convocação em andamento de 76 professores, que inclusive na data de hoje entregaram documentos, então entre professores, secretário, instrutor, agente de apoio, e daí esses agora vão assumir diretamente 76 profissionais já no dia 4, junto ao início das aulas. Gislaine, mas é só 76? Sim, inicialmente é 76. Nós temos uma previsão ao longo desse ano de novas chamadas para comportar ali um acréscimo de pessoal de em torno de 28 milhões. Mas mesmo com esse acréscimo, a gente sabe que se a gente for vendo com unidades novas, a gente vai ter sempre ainda alguns aspectos de hora extra, conforme a gente está feita essa análise. Mas é do nosso interesse, inclusive agora, após a realização do teste seletivo, contratar essas vagas de seletivo também para reposição das licenças maternidade, da licença qualificação, da própria questão de quem está dentro da Secretaria de Educação, que a vaga fica lá para reposição com o CLT, e também dos estatutários. Então, a gente tem uma previsão ao longo desse ano de chamar em torno um pouquinho mais de 100 agentes de apoio, assim como mais de 160 professores do fundamental, 48 professores de educação infantil. Então, a gente tem feito esse estudo agora, nesse momento, nutricionista, motorista, para, ao longo do ano, a gente conseguir ir fazendo essas convocações. Então, essa convocação, como que ela funciona? A gente solicita um acréscimo de lei, faz o estudo dessa parte financeira. Hoje, o nosso diretor, inclusive, de conhecimento de quase todos, né, é o Walter, que, inclusive, trabalhava na gestão de recursos humanos da prefeitura e veio compor. Inclusive, eu agradeço muito ele ter aceito esse convite, esse desafio, né? Nesse momento, a gente fez esse estudo já pensando qual a quantitativa de reposição que a gente vai conseguir ir fazendo ao longo desse ano, comportando, lógico, a base financeira orçamentária, mas, ao mesmo tempo, também fazendo essa reposição de profissionais que se aposentam, do pessoal que às vezes exonera, enfim, de toda essa estrutura. Porque pensar hoje na pasta da educação é pensar em mais de 5 mil servidores, é pensar mais de 34 mil alunos, que indiretamente a gente atende em torno de 200 mil pessoas. Porque vamos pensar que uma criança, ela tem no mínimo ali um pai ou a mãe, ou os dois, tem irmãos, tem vô, tem tio. Então você pensa ali o quanto que o trabalho, ele faz a diferença, tem um desdobramento para a criança, mas indiretamente para toda aquela comunidade. Então a gente sabe desse desafio e a contratação ela é algo urgente, inclusive na nossa rede, nós sabemos da importância dela e é dentro desse planejamento que a gente vai desenvolver, né? Até as meninas da merenda falaram assim, vai contratar nutricionista? Eu falei, olha, no planejamento nós temos. Então, nós vamos ir conforme for sendo feito esse acréscimo em lei, a liberação pelo RH, nós vamos fazendo as convocações. Mas a gente espera aí conseguirmos avançar dentro desse ano e do próximo ano um pouco mais em relação a esse aspecto, que é um desafio grande, mas que está como uma das nossas metas em termos de planejamento da Secretaria. São muitos desafios, né, Gislaine? E a gente vê assim o esforço, tanto teu quanto da secretária Márcia, que estava até então, de superar cada desafio, mas a população continua crescendo, as demandas continuam, né, aí aumentando, e os desafios vão sempre existir, né? Mas, claro, né, o objetivo é vencer, superar cada um deles, né? E, por falar em desafio, também temos a questão da educação especial, né? Que nós sabemos que a educação especial também é um grande desafio pela questão da estrutura que tem que ter, né? De professor, de PAP, enfim, professor de apoio pedagógico. Falaram também, citaram a questão de fonoaudiólogo, questionaram se terá, enfim. E também, mais de uma pessoa falou sobre a questão de altas habilidades e superdotação e também do autismo. O que tu tem a nos dizer sobre a educação especial, como tu pretende aí superar esses desafios? E primeiro a gente vai agora nessas primeiras semanas do mês de fevereiro, nós temos uma agenda de diálogo com as associações de todas as áreas de deficiências e transtornos do nosso município, para a gente ir conversando, entendendo também um pouco desse universo. A gente sabe o quanto que é desafiador para a educação, mas para a família principalmente. Então, um aspecto que tem que envolver uma intersetoriedade da prefeitura, mas que nós, enquanto educação, vamos buscar inicialmente escutar as associações dentro desse processo, assim como a formação de professores de apoio pedagógico e professores de sala de recurso multifuncional. A gente vai tentar buscar viabilizar ela de uma forma em conjunto para ir integrando esses aspectos do atendimento educacional especializado, do AE. E junto a isso, até agora, o Josnaldo tem composto a equipe enquanto gerente da divisão, ele está agora como coordenador pedagógico municipal.
está assumindo esse grande desafio conosco, para que a gente possa viabilizar dentro desse período agora as avaliações que estão ainda dentro de um aspecto para serem desenvolvidas, assim como já ir recebendo, e ao mesmo tempo possibilitando a formação continuada para todos e ao mesmo tempo, a longo prazo, pensarmos aí numa audiência pública para discutir educação especial junto ao nosso Conselho Municipal de Educação. Inclusive, avisava a professora Janete essa semana, olha, nós vamos começar a fomentar esse diálogo, esse estudo sobre o parecer 50, sobre as formas de intervenção, porque a gente sabe o quanto que é importante aí. Mas a gente também tem que considerar como que a gente pode fomentar esse aspecto de uma forma a atender as crianças e, às vezes, atender e dar suporte ao profissional que está lá, seja em termos de formação continuada, mas seja também enquanto profissionais para estar ali dando esse suporte aos alunos que possuem deficiência ou transtornos. E, lógico, dialoguei com várias pessoas do Legislativo, inclusive, sobre a questão da própria lei das altas habilidades, os desafios do autismo, que não é algo fácil, então a gente precisa pensar, inclusive, um aspecto enquanto rede para viabilizarmos o grupo de mães, para discutir temáticas, ter aquele tempo para elas, assim como pensarmos estrategicamente como a gente pode contribuir para que a gente tenha um profissional para auxiliar nessa base comportamental também. Então, nós temos aí esse grande desafio, mas é um diálogo conjunto. Eu convido vocês a participarem das ações quando a gente começar a desenvolver de estudos, mas, sobretudo, um trabalho que junto ao Conselho Municipal de Educação para rever, inclusive, a atual deliberação e proporcionar, de fato, uma inclusão que a gente sabe o quanto que é desafiadora para quem está lá na escola, lá no CEMEI. E também, falando em mais desafios... Na verdade, tudo aqui é desafio, né, Gislaine? A gente não tem nenhuma pauta, nenhuma pergunta que não seja desafio. Mas vamos lá, né? Também questionaram sobre a terceirização das zeladoras. Para onde elas vão? Então, até nós estamos agora ainda fechando o aspecto da licitação, tanto da parte de quem está atuando hoje como merendeiras nos CMEs, assim como a parte da zeladoria. A zeladoria, em termos de CMEI escola, em termos do processo da limpeza, isso já está mais avançado junto à organização da base contratual com as empresas, o que está um pouco mais moroso e que a gente teve até alguns recursos, agora estamos em fase de recurso do aspecto do edital e da licitação, se refere diretamente às merendeiras de CMEs, né? Então, esse é um desafio. Mas ontem, inclusive, em diálogo com o nosso sindicato, Sismovel, nós vamos fazer um diálogo por meio de territórios e também vamos pensar quais unidades que a gente consegue atender com o profissional concursado e quais locais que ficam para terceirização e também aquelas que, porventura, têm um interesse em estar indo a outras secretarias também, porque nós sabemos hoje o quanto que esse trabalho ele é importante, ele é fundamental, mas com a reorganização estrutural da administração, nós sabemos que essa função ela foi extinta, que a gente precisa ter também esse diálogo com elas para buscar melhorar esse trabalho e também a oportunidade de ter pessoas em todas as unidades escolares, que é um desafio. Imagina estar lá na educação infantil, são 5 refeições, imagina você multiplica ali pela quantidade de alunos, a parte, inclusive, da própria lavagem dos utensílios. Então, assim, são várias situações em que a gente precisa, de fato, ter um olhar mais cuidadoso para quem está nessa atuação profissional também. E sabe que quem nunca foi em um CMEI, gente, a estrutura, né, que demanda um CMEI, que nem a Gislaine falou, desde da questão das refeições, 5 refeições, né, diárias, a questão ali toda de lavanderia, de cozinha, a estrutura realmente é algo que demanda muito, né? E por falar em CMEI, o CMEI do Maria Luísa também nos questionaram lá na caixinha de perguntas. O CMEI Maria Celestina Mecabô. Nós temos agora... Maria Celestina, a gente chama o CMEI do Maria Luísa, assim, é como se fosse um apelido dele, mas não é o nome. Isso, o CMEI Maria Celestina Mecabô, ele tem uma previsão de entrega agora no final do mês de fevereiro. Nós estamos aí trabalhando com o planejamento para iniciarmos a parte das matrículas do mês de março. Inicialmente, nós vamos começar com algumas turmas apenas para a forma de adaptação, estruturação também do espaço, da contratação dos profissionais, para ir, aos poucos, adentrando as demais turmas. Mas a previsão ali de inauguração, de entrega, é para o mês de março, de fato, e daí o início das aulas vou ficar devendo por enquanto, mas nós acreditamos que nós vamos iniciar ali, provavelmente, na segunda quinzena de março, mas com certeza com um quantitativo menor de turmas e de alunos para esse formato de adaptação, enquanto a gente vai estruturando também as outras questões, inclusive de contratação de profissionais.
E finalizando, já chegando ao fim das nossas perguntas, na verdade eu vou fazer 2 perguntas em uma, pode ser? Pode. A questão do ar-condicionado e das câmeras. Como que está aí o andamento? Nós já sabemos que as câmeras já começaram a ser instaladas ainda no ano passado, né? E, enfim, e também aparelhos de ar-condicionado também já iniciou, né, esse processo. Ano passado, inclusive, foram feitas já as licitações correspondentes à parte de câmeras de segurança, assim como da climatização das nossas unidades escolares. É um processo que está previsto para 100% desse processo ao longo do ano letivo de 2026. E é necessário destacar que ele está sendo viabilizado, inclusive, por meio das emendas impositivas, né? Então, ali nós temos alguns deputados que contribuíram muito para esse processo, inclusive, nós temos que fazer um agradecimento especial aí ao Jacobo, o Gugu Bueno, Batatinha, que tem contribuído somado a nossas ações em termos de educação. Mas, no âmbito da climatização, principalmente, quero deixar destacado aqui a atuação do Jacobo, inclusive do nosso Legislativo Municipal, que esteve junto, que buscou fomentar, e junto à própria professora Márcia Baldini, que foi também junto a eles buscar esse procedimento. Então, ao longo desse ano, a previsão é que 100% das unidades escolares tenham câmeras de segurança, assim como a parte da climatização. Então, são muitos desafios, como nós já falamos aqui o tempo todo, né? E os desafios vão se renovando sempre, porque assim, tu faz ali reforma, um CMEI, mas o outro já está precisando de reforma, e assim, né, vai. Mas gostaria de dizer que eu e várias das pessoas que mandaram aí na caixinha, nós te desejamos boa sorte, que tu seja iluminada aí nesse desafio, que a tua forma de atuar vai influenciar na vida de milhares de pessoas, né? De nós, servidores, dos pais, das crianças, né? Então, agradecer aí por ter topado, né? Enfrentar tudo isso e que tu tenha aí uma gestão bem sucedida, que traga muitas alegrias para todos nós. Eu até falo que é um compromisso social muito grande, estar à frente desta pasta é uma responsabilidade que perpassa olhar o que é a educação e quanto que ela possibilita em termos de transformação social. É acreditar que todos os dias nós estamos lá e está chegando os nossos alunos com um brilho nos olhos, com toda aquela energia agora para o início do nosso ano letivo e, sobretudo, pensar que isso impacta. Então, que toda e qualquer decisão tomada enquanto secretaria, ela tem um impacto muito grande e nós, junto ao nosso governo Renato Silva, a gente vai buscar fazer ao máximo para todos. Sendo esse espaço, de fato, de escuta, de diálogo e promovendo, de fato, as melhorias que são necessárias, pensando, obviamente, a nossa qualidade de ensino e também o acolhimento de todos. E quando a gente diz de todos, a nossa equipe está à disposição e, inclusive, nós, enquanto Secretaria de Educação, um pouco mais corrida ali no gabinete, mas a gente busca fazer também esse atendimento, estarmos presentes nas unidades escolares e, sobretudo, ter agora esse espaço de escuta aqui, de diálogo sobre temas importantes e que eu acho que é fundamental. Obrigada, professora Flávia, por ter aceito esse desafio e desejo sucesso. E, lógico, mês que vem tem mais, né? Um por mês, então vai ter bastante temático, se tiverem de sugestão, encaminhem para a professora Flávia. E já lembrando aí, um agradecimento especial para a nossa equipe da Fundetec por disponibilizar o espaço, Felipe por nos acompanhar, professor Thiago Guerra, Gil por nos estarem à disposição. Quando eles falaram comigo, eles falaram assim, viu, a gente tem um espaço, eu falei assim, eu tenho um podcast que a gente vai criar. E aí, estamos aqui hoje na nossa primeira edição e espero em outras oportunidades contribuir com todos. Um abraço e muito obrigada, um excelente abençoado letivo para todos. E qualquer coisa, estamos à disposição. E continuem participando nas nossas redes sociais, sugerindo temas, sugerindo pessoas que possam participar. Enfim, esse espaço é de vocês também.